Nós estamos numa série de mensagens que é de louvor, né? A galera hoje parece que veio 220 aqui, né, irmãos? Então, nós estamos numa série de mensagens que é sobre louvor, sobre adoração, porque é um livro de salmos. E salmos foram escritos como poesias, como poemas, para que o povo de Deus pudesse adorar o Senhor, pudesse cantar esses salmos. E hoje nós vamos ver um salmo que inclusive ele foi escrito em ordem alfabética. De alguns salmos que estão na Bíblia, que foram escritos em ordem alfabética, porque isso facilitava a memorização do salmo. E o último salmo do livro de Salmos, que foi escrito dessa forma, e o último salmo de Davi, que está no livro de Salmos bíblicos, os 150 salmos, é o salmo que nós vamos ler hoje. Eu quero convidar você, eu vou fazer obviamente um recorte desse salmo nessa manhã para a nossa meditação, não vou lê-lo todo, mas eu quero começar com os primeiros 3 versículos, e muitos de vocês vão se lembrar, porque nesse salmo havia um corinho bem antigo que a gente cantava isso aí, né? Quando Jesus me salvou, eu entrei à igreja, aí eu lembro desse corinho. A minha esposa também conhece bem, alguns de vocês vão lembrar. Salmo 145, 1 a 3. Você pode abrir sua Bíblia, ligar sua Bíblia aí no smartphone e acompanhar também aqui na projeção. O tema dessa manhã, da nossa reflexão no livro de Salmos, Salmo 145, é olhos no futuro. Temos os olhos no futuro. Vivemos o presente, mas também com os olhos no futuro. Agora, olha o Salmo 145, verso 1 a 3, o que Davi escreve. Ele diz: eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Grande é o Senhor, digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Alguém lembrou do corinho que a gente cantava aí, meus irmãos? Exaltar-te-ei, ó meu Deus e Rei, e louvarei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Eu queria, conforme o Salmo 145 vai se desenvolvendo, deixar só 2 princípios hoje aqui para vocês. Princípios de vida. E o primeiro princípio é: defina sua atitude quanto à vida. Defina sua atitude quanto à vida. Você já deve ter ouvido isso, outras pessoas. As pessoas falam muito sobre isso, de que a gente precisa definir nossos valores. A gente precisa definir nossos valores a partir do entendimento, obviamente, como cristãos, da nossa compreensão de quem Deus é, do seu reino. E a partir de Deus, então, compreendemos a nossa própria identidade. O grande erro do ser humano é tentar identificar a sua identidade, ou construir a sua identidade nele mesmo, ou nas coisas que ele mesmo cria. A nossa identidade não está em nós, a nossa identidade não está nas coisas que nós criamos, a nossa identidade está fora de nós, está no nosso Criador, o Deus que nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Então, quando nós temos claramente quem somos, por causa de quem Deus é, e por causa daquilo que Ele fez na cruz do Calvário por nós, então nós também podemos definir como nós vemos a vida, qual vai ser a nossa atitude perante a vida. E é isso que eu gosto muito de ver em Davi. Davi escreveu quase 75 salmos, quase 75 dos 150 salmos que estão aqui na Bíblia. E ele fala de posturas de vida que ele tem. Ele fala da sua fé. Ele fala de como ele vê a vida e de como ele vê o seu futuro. E nesse salmo aqui nós vemos uma postura muito clara de Davi. Ele define a sua atitude quanto à sua vida. Olha mais uma vez o que diz o texto. Ele diz assim: eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer todos os dias? Te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Você pode ler o verso 1 e o verso 2 comigo? Vamos lá juntos? Bem forte. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Qual a atitude de Davi frente à vida? Eu vou louvar o teu nome todos os dias. A gente não sabe exatamente em que momento Davi escreveu esse salmo. A gente não consegue identificar pelo que está escrito aqui. Alguns salmos de Davi nós conseguimos, este não. Alguns estudiosos acreditam que talvez ele já tivesse, já na parte em que ele está mais velho, mais experiente. Mas seja qual for o momento da vida de Davi, ele tem uma definição clara no seu coração. Ele diz assim: todos os dias eu vou louvar a Deus. Todos os dias eu vou bendizer o seu nome. Todos os dias eu vou exaltar o meu Deus. E isso vai acontecer para todos sempre. Todos os dias
E isso vai acontecer para sempre, todos os dias. Ou seja, o que nós vemos aqui em Davi é um compromisso expresso que resume a sua vida. Sua vida foi de compor salmos, de louvor, de exaltar, de adorar. E se você conhece um pouco da história de Davi, você sabe que ele viveu dias de muita felicidade, de muita alegria, dias de profunda derrota, tristeza e angústia. Vários dos seus salmos revelam isso, a sua angústia de alma, falam do seu choro. Ele diz até que a sua cama chegava, né, tá mergulhada nas lágrimas, né? Então, o que nós vemos na história de Davi é que a vida dele é como a minha e a sua. Como a minha e a sua. Nós não sabemos o que o futuro vai trazer, mas todos nós aqui temos plena consciência que nós vamos viver dias alegres e dias tristes. Todos nós, independente do nosso background, da nossa educação, independente do nosso nível social, intelectual, independente daquilo que você já conquistou até este momento da sua vida, todos nós sabemos que a vida é um misto de circunstâncias. Todos nós sabemos que no nosso futuro nós temos dias de vitória e nós também teremos dias de derrota. Todos nós sabemos que nós teremos dias de ganhos e dias de perdas. Todos nós aqui sabemos que nós teremos dias em que nós vamos dormir tremendamente felizes e dias em que nós vamos estar tão angustiados que o sono vai sumir, que a gente não vai conseguir dormir. Todos nós sabemos disso. E o que Davi, então, sabia em relação à vida, o leva a tomar uma decisão. Todos os dias eu vou louvar a Deus. Todos os dias eu vou bendizer a Deus. O que Davi tem aqui é um pacto, é uma aliança com Deus, um compromisso firmado perante Deus. Todos os dias eu vou te louvar. Eu me lembro do Salmo 34, verso 1, onde ele diz: em todo tempo o seu louvor estará nos meus lábios, continuamente eu vou exaltar o Senhor. Todos os dias. Muitas vezes quando eu vou em um velório, uma das principais razões que eu digo que a gente para a cerimônia, ou para aquele momento tão triste, é que a gente tem que louvar a Deus. E eu começo dizendo assim: eu sei que hoje é um dia de tristeza, de choro, de lágrimas, de pranto, de dor, mas a Bíblia nos ensina que em todos os dias nós podemos louvar a Deus, que todos os dias nós vamos encontrar razões para ainda agradecer a Deus. Davi tinha isso firmemente claro no seu coração. Esses versos mostram esse voto, essa expressão de compromisso que guiaria o seu comportamento em todos os dias, o seu comportamento no futuro. É mais ou menos o que a gente faz nos votos de casamento. Nos votos de casamento, a gente está perante o celebrante, e aí a gente olha para os padrinhos, para as testemunhas, para a família, para o celebrante, a gente olha para o cônjuge, e a gente afirma essas palavras diante de Deus: eu vou ser sempre teu, vou ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. E muitos noivos, quando falam na pobreza, a galera está até dando risada, né? Porque até chegar ali foi mais pobreza do que riqueza mesmo, né? Você que passou por isso sabe como que é o processo para a gente se casar, né? Eu e André, a gente não tinha um gato para puxar pelo rabo, como dizem, né? Então a gente sabia muito bem que a gente estava vivendo pobreza até ali, né? E que a gente ia manter firme mesmo na pobreza. Graças a Deus que Deus transforma a história da gente, transforma a vida da gente e transforma também as circunstâncias da gente, né? Mas a gente não afirma isso. Por que nós fazemos os votos no casamento? Dias de alegria, a gente não precisa estar firmado num voto, num pacto, numa aliança. Dias de alegria, de realização, quando as coisas estão acontecendo, a gente está curtindo um ao outro, estamos em paz, estamos vivendo o dia a dia da vida de forma extraordinária, estamos felizes na vida sexual, estamos com um dinheirinho para realizar nossos sonhos, podemos comer fora de vez em quando, as coisas estão muito boas, nós não precisamos dos votos. A gente precisa dos votos para os dias difíceis. A gente precisa dos votos quando as coisas não estão funcionando, quando a gente não está conseguindo conversar direito, quando parece que a gente não está tendo aquela unidade, aquela paixão talvez que nos trouxe até o altar, quando as circunstâncias parecem que estão conspirando contra a nossa felicidade. Para esses dias é que os votos foram feitos. Davi, ele tem essa plena consciência, ele sabe que a vida é difícil, que a vida envolve aflições, e olha que nós estamos falando de um rei, olha que nós estamos falando de alguém que tinha todo o poder dentro do seu império,
que poderia realizar qualquer um dos seus desejos. Mas Davi sabia muito bem que a vida humana não é feita só de alegrias, não é feita só de realizações. O futuro é esse. Nós podemos sim olhar para a vida, sem conseguir predizer os detalhes do futuro, mas saber que a vida envolve tudo isso. E ainda assim, podemos nos manter firmes no nosso compromisso de exaltar a Deus. E o que Davi então nos ensina aqui, irmãos, é que a vida não é guiada por sentimentos, a vida não é guiada por emoções, a vida é guiada pela vontade de Deus, pela vontade de Deus. Eu me lembro quando eu estava no último ano do seminário, ano de 1994, eu estudava aqui no Isbel, seminário, morava aqui durante a semana, em um quartinho aqui atrás da igreja, e eu me lembro que a gente estava passando um momento muito difícil na nossa igreja local, lá em Maringá, muito difícil, envolvia muita coisa, minha família também não estava bem, e eu estava assim com o coração desistente. E aí eu me lembro que eu procurei o diretor acadêmico, o deão da faculdade, pedi um horário com ele, ele marcou um horário, e eu fui lá. E eu fui, e ele pediu que eu entrasse, me assentasse. No momento que eu me assentei para conversar com ele, o telefone tocou. Ele falou, só um minutinho. Aí ele foi atender o telefone. Enquanto isso, tinha um livro ali do lado da mesinha, do centro ali, que chamava-se Tudo para Ele, de Oswald Chambers. Eu peguei o livro, eu falei, eu vou abrir, então, para ver qual que é a meditação desse dia. Eu tinha esse livro no meu quarto, mas eu não tinha lido naquele dia, então eu peguei, vou ver qual que é a meditação, o devocional do dia de hoje. E quando eu abri, o Oswald Chambers estava dizendo assim, um cristão não é dirigido por aquilo que é mais fácil ou mais difícil. Um cristão não é dirigido por aquilo que o isenta de sofrimento ou pelo próprio sofrimento. O cristão é dirigido pela vontade de Deus. O cristão é dirigido pela vontade de Deus. Ele dizia assim, nós não buscamos o sofrimento pelo sofrimento porque não somos masoquistas. Mas se a vontade de Deus envolver sofrimento, nós vamos viver a vontade de Deus. Eu li aquilo, com meu coração desistente, pensando inclusive em deixar o seminário, e aí eu fechei aquele livro, e eu senti que era a voz de Deus falando ao meu coração naquele dia. O deão desligou o telefone, virou para mim e falou, Carlos, pode falar, o que você queria? Eu disse assim para ele, olha, eu nem preciso mais conversar com o senhor, porque Deus já falou comigo aqui, eu já sei o que eu tenho que fazer, e eu realmente soube o que eu deveria fazer, e eu fiz o que eu tinha entendido de Deus que eu deveria fazer. Eu permaneci naquilo que tinha que viver naqueles dias difíceis, de dor, de sofrimento, e logo aquela tempestade passou, logo aquela tribulação foi embora, e a gente viu muitos frutos. Eu vi isso na minha própria vida e vi na vida da igreja. Que coisa gloriosa. Eu não conversei com ele a respeito da situação, porque não precisou, porque eu ouvi Deus no meu coração. Quem sabe você está aqui nessa manhã, com teu coração apertado, com teu coração ansioso, com medos dentro de você. Quem sabe você chegou aqui angustiado, não sabendo o que fazer numa situação, desistente de algo que é muito precioso para você. Eu espero que Deus esteja falando ao seu coração. Deus nos diz claramente na sua palavra que nós jamais devemos desistir de coisas que Ele nunca nos mandou desistir. Nós jamais devemos desistir do nosso chamado, do nosso ministério. Jamais devemos desistir da nossa fé, sobretudo, no nosso relacionamento com Ele. Jamais devemos desistir da família, do nosso casamento, dos nossos filhos. Jamais devemos desistir de orar pela conversão das pessoas. Jamais, jamais. Davi tem algo aqui que ele diz assim, eu jamais vou desistir. Eu jamais vou desistir de louvar o meu Deus, de exaltar o meu Deus, de reconhecer quem Ele é, sua grandeza, sua majestade, sua força, seu poder, a sua glória. Eu jamais vou desistir. Todos os dias eu vou louvar o Senhor. Todos os dias eu vou bendizê-lo. Se eu estou sendo perseguido por Saul, eu vou louvar a Deus. Se eu assumir o trono de Israel, eu vou louvar a Deus. Se eu fui perseguido pelo meu filho Absalão, eu vou louvar a Deus. Se eu estou aqui, chegando no final dos meus dias, eu vou louvar a Deus. Todos os dias, eu vou louvar a Deus. É muito diferente da nossa cultura, irmãos. Muito diferente da nossa cultura, porque nós somos ensinados pela cultura a agir de acordo com os nossos sentimentos. Faça as coisas se você deseja. Faça as coisas que te dão prazer. Me diz uma coisa, irmãos, amigos, vocês estão aqui, quem de nós já construiu alguma coisa que vale a pena viver,
seguindo apenas as suas emoções e os seus sentimentos. Quem de nós aqui vai realizar algo grandioso, vivendo e fazendo apenas aquilo que sente fazer? Eu não sei você, eu não tenho nenhum desejo de pagar contas todos os meses. Você tem? Você que mora num condomínio, faltando 5 dias para o mês acabar, tem um cartaz toda vez no elevador. Pelo menos lá no meu prédio é assim. Já chegou o boleto do condomínio com vencimento dia 7. Todos os meses. Se tem uma coisa perseverante nesse mundo, irmãos, são os boletos. Eles vêm todo mês. Eles não desistem. Todo mês. Eu não tenho desejo de pagar, mas eu pago. Eu preciso pagar. Eu e você não temos nenhum desejo em algumas coisas que nós fazemos. Eu não sei você. Eu não sei se você acorda todo dia pela manhã dizendo: puxa, hoje eu tenho um dia maravilhoso de trabalho pela frente. Tem um monte de pepino para resolver, abacaxi para descascar. Que dia glorioso, não vejo a hora de sair da cama. Você acorda assim, toda segunda-feira, mas a gente faz o que deve fazer. Você já pensou se maridos e esposas aqui dissessem assim: não, nós só vamos conversar quando a gente tiver vontade. Eu só vou conversar com os meus filhos quando eu tiver vontade. Eu só vou orar por eles quando eu tiver vontade. Eu só vou cuidar de quem eu amo quando eu tiver vontade. Você já imaginou isso? Como seria a nossa vida? A vida de muitas pessoas é assim. Porque às vezes a gente pensa que a vida é como propaganda de margarina, aonde a gente acorda e a mulher já está maquiada com o cabelo feito. Você levanta, chega na cozinha, o café já está cheirando, e tem até aquele milho já cozido, com a margarina derretida. Já me deu até água na boca, irmão, só de pensar. O cachorro late baixinho, e é peludo e cheiroso, parece todo limpinho. Os filhos sentados à mesa sem brigar. E aí você olha aquele quadro e fala: nossa, minha vida vai ser assim? Tem dias que é assim, irmãos? Tem. Eu acho que se eu olhar para meus 30 anos de casado, com os filhos assim, ao redor da mesa, assim, eu acho que deve ter tido uns 25, 26 dias assim. A vida não é assim. A vida tem criança chorando, tem criança brigando. A vida envolve desafios. Mas eu e você, escute isso que eu vou falar agora. Eu e você podemos escolher como enfrentamos a vida. Eu e você podemos determinar no nosso coração, por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário, porque o Espírito dele habita o nosso coração. Nós podemos definir como vamos viver a vida, como que nós vamos enfrentar as circunstâncias. Em dias de alegria eu vou louvar o Senhor, em dias de tristeza eu vou louvar o Senhor. Foi o que Jó fez. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou louvar o meu Deus. Dias de vento a favor e dias de vento contrário. Dias em que eu estou realmente com muita alegria no coração e com vontade de viver. E dias que eu não quero sair da cama. Eu vou louvar o Senhor, eu vou bendizer o seu nome. E quando a gente olha para esse princípio aqui, ou para esse salmo, algo que eu sempre tenho no meu coração é isso: se você quer que uma coisa seja para sempre, ela tem que ser vivida todos os dias. Se você quer viver uma experiência para sempre, ela tem que ser vivida todos os dias. É por isso que ele diz assim: todos os dias te bendirei, louvarei o teu nome para sempre. Ou seja, você quer ter um bom casamento para sempre, você tem que viver esse casamento todo dia. Você quer curtir os seus filhos para sempre, então curta seus filhos todos os dias. Você quer viver firme na fé, com uma fé exuberante, abençoada, estável, num mundo de tanta instabilidade, então viva a sua fé todos os dias. Ande com Deus todos os dias, porque aí sim vai ser para sempre, todos os dias. É isso que ele diz aqui: eu vou louvar todos os dias, porque vai ser para sempre, para sempre. Se eu não me engano, no mês de março, eu compartilhei aqui sobre o Greg Groeschel, o pastor Greg Groeschel, pastor norte-americano, em que ele fala sobre a nossa busca por perfeição. Ele fala assim: nenhum de nós deve buscar perfeição, nós devemos buscar consistência. Quando nós temos tantas coisas na vida para fazer, a gente não precisa buscar perfeição, mas consistência.
Até ele brinca assim, sabe como que um faixa branca se torna faixa preta? Porque ele tem consistência. Todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Todo faixa preta é um faixa branca que construiu consistência. Ele não foi perfeito, mas ele foi consistente ao longo dos seus treinamentos. E por anos ele alcançou a faixa preta. E eu quero relembrar o que eu compartilhei aquele dia com vocês, porque quando a gente fala de fazer algo todos os dias, tem o compromisso então de fazer todos os dias, especialmente eu quero dizer que do andar com Deus, de você ter um tempo de oração, na palavra, de louvor a Deus, como nós estamos vendo aqui Davi afirmar, a gente tem 3 regrinhas aqui que eu queria compartilhar com você. A primeira é mantenha simples. Estabeleça alvos simples. Ou seja, eu vou louvar a Deus todos os dias. Como eu vou fazer isso? Eu vou ler a Bíblia por 5 minutos. Eu vou orar 2 minutos. E vou colocar uma canção, se eu não sei cantar, para louvar a Deus por 3 minutos. 10 minutos todo mundo pode fazer? Você pode fazer? É simples para você? Você quer diminuir o tempo? Coloque um alvo simples todos os dias. Porque se a gente complica no alvo, eu sei que você está tão empolgado nessa manhã que você está saindo daqui e dizer assim, puxa, agora eu vou louvar a Deus por 1 hora todas as manhãs. Não, você não vai fazer isso, nem eu também. Mas você pode deixar um alvo simples. Todos os dias eu vou ter meu tempo com Deus. Todos os dias eu vou renovar meu coração na presença de Deus e eu vou louvar o seu nome, porque Ele é majestoso, Ele é grande, Ele é digno. Todos os dias eu vou renovar a minha fé na sua presença. Eu vou afirmar a minha fé na sua palavra. Mantenha pequeno. Não escolhe nada complicado. Segundo passo, mantenha pequeno. Pequeno. Alvos pequenos, para gerar consistência, para gerar hábitos saudáveis, para gerar maturidade, qualquer coisa que você faça. Você que está querendo começar a academia, simples, começa pequeno. Está querer começar a caminhar, simples, pequeno. Esses dias meu pai foi caminhar, irmãos, não caminha nem um dia na vida. Foi caminhar, caminhou quase 10 quilômetros no primeiro dia. Me pergunta quantas vezes mais ele foi caminhar? Nenhuma. Porque ele não aguentava de dor no outro dia. Faz simples, faz pequeno. Se você tiver um alvo pequeno, você vai realizá-lo, isso vai te animar, isso vai levar você a prosseguir, a querer mais. Terceiro, não perca 2 dias. Eu gosto disso. Um dia a gente pode perder. Um dia, de repente, você acorda doente, um dia você tem uma viagem, ou você tem um dia complicado, ou você precisa ajudar alguém em uma necessidade. Um dia você pode perder, não perca 2. 2, começa a virar rotina. Não perca 2. A gente pode ficar um dia sem ler a Bíblia? Podemos, não fique 2. Você pode ficar uma semana sem vir ao culto? Tudo bem, pode acontecer, não fique 2. Você pode ficar uma semana sem ir no teu GC? Tudo bem, acontece, não fique 2. Porque senão você perde realmente o alvo, você perde o compromisso que você estabeleceu no seu coração. Você pode ficar um dia sem louvar a Deus? Pode, não fique 2. Davi fez o compromisso todos os dias eu vou louvar a Deus. Eu espero que isso de forma bem prática seja útil para você. Então eu só quero relembrar a primeira verdade para a nossa vida com base no Salmo 145, defina sua atitude frente ao futuro. Defina sua atitude. Eu quero usar pedir liberdade para você para usar mais um exemplo pessoal. Eu era casadinho de novo com a Andréia, acho que eu tinha 1 mês de casado, e o primeiro ano, eu acho que sempre o primeiro ano, quando as pessoas são sinceras e se amam de verdade, é o mais difícil, porque a gente está se adaptando. E eu tinha discutido com a Andréia na hora do almoço e fui trabalhar. Então, quando eu estava voltando do trabalho, eu me lembro até hoje, dirigindo um carrinho na Avenida Brasil, lá em Maringá, eu parei no sinaleiro e comecei a pensar assim, será que eu não casei com a mulher errada? Acho que eu casei com a mulher errada. Pensei isso por uns segundos, 1 minuto, sei lá. Na hora Deus me repreendeu. Deus falou comigo assim, nunca pense isso. Nunca. Porque o dia que você começar a pensar isso, 1 minuto, você vai pensar 3, você vai pensar 5, você vai pensar 10. E você sabe aqui que onde passa um boi, passa uma boiada. O dia que você começar a pensar assim, será que o divórcio não é uma opção para mim? Se você abrir essa porta, ela vai se tornar cada vez maior, a cada dia. E a porta de você lutar pelo seu casamento, investir no seu casamento, focar no seu cônjuge, vai se tornar cada vez menor. É diametralmente oposto uma coisa da outra. Aquele dia Deus falou comigo, nunca pense nisso.
E eu confesso para vocês aqui, irmãos, nunca mais pensei nisso. Nunca mais. Quando vem a vontade, quando vem a vontade, imediatamente isso some. Eu lembro que várias vezes a gente conversando com a Andréia, a gente olhou um para o outro falando assim, nós casamos para dar certo, e nós vamos dar certo, porque só tem esse caminho para a gente, nós vamos ser felizes, e nós vamos nos realizar no nosso casamento, como marido e como mulher, vamos amar um ao outro, vamos cuidar um do outro, porque nós não temos outro caminho, não tem um plano B, não tem um atalho, não tem nada, é isso que nós vamos viver. O que eu quero dizer para você aqui, nessa questão, é que, quando você define a sua vida, a sua atitude, frente à vida, não é uma possibilidade para mim, para a Andréia, e nem mesmo agora, 30 anos de casados, a gente se divorciar. Não é uma possibilidade eu olhar para ela e dizer assim, casei com a pessoa errada. Não teve essa possibilidade nunca mais na nossa vida, na minha vida, no meu coração. Nunca mais teve. Não. Eu escolhi, perante Deus, a Andréia. Eu escolhi amá-la, honrá-la, cuidar dela. E é isso que eu vou fazer todos os dias, para que seja para sempre. Aquilo que você quer que seja para sempre na sua vida, deve ser vivido todos os dias. Todos os dias. Eu quero ir para o segundo princípio aqui. Defina a sua atitude quanto à próxima geração. Defina a sua atitude quanto à próxima geração. Porque isso tem a ver comigo e com você. Porque a vida não termina com a gente, irmãos. Até Jesus voltar, uma geração sucederá a outra. E se você diz assim, mas eu não tenho filhos, pastor, não tem problema, você tem filhos espirituais. Discípulos de Jesus geram novos discípulos. Como filhos de Deus, nós geramos filhos espirituais. Nós evangelizamos, ganhamos pessoas para Cristo, discipulamos, para que outras pessoas também conheçam o Senhor. Então nós temos filhos espirituais. É por isso que Paulo chamava Timóteo de meu filho na fé. Por quê? Porque ele havia gerado. Porque ele tinha esse sentimento de paternidade. O que eu quero dizer para você é que nós, quando vivemos a vida, devemos definir como nós vivemos a vida em relação à próxima geração. Olha o que Davi diz no verso 4 ao 7. Ele diz assim, preste atenção nessas palavras. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Olha como Davi olha para o futuro. Ele olha para o futuro com uma atitude pessoal de louvar a Deus todos os dias. Ele olha para o futuro com os olhos na próxima geração. E ele diz assim, uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, anunciarão os teus feitos poderosos, os seus atos poderosos. Olha os verbos que ele usa aqui. Ele diz, eu vou meditar nas maravilhas que fazes, mas eu vou anunciar o esplendor da tua majestade. Ele diz assim, anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Ou seja, eu tenho um compromisso com essa próxima geração. Eu tenho um compromisso com aqueles que estão vindo atrás de mim. Eu tenho um legado para deixar através da minha história. Eu tenho um legado da fé. É isso. Irmãos, basta uma geração, não passar a outra, o bastão da fé, ou a tocha da fé, e aquela geração toda irá se perder. E as gerações seguintes vão se perder. O que nós vemos na Europa, o que nós vemos na América do Norte, exatamente isso. Países que foram tão avivados, que enviaram missionários para o mundo todo, que hoje estão completamente gelados, sem nenhuma vida espiritual, sem nenhum temor de Deus, sem nenhum conhecimento de Deus. Uma geração deixou de transmitir à próxima a tocha da fé. Uma geração deixou de se preocupar com a geração que vinha após eles. E isso não pode acontecer com a gente. Não pode acontecer com você que tem filhos e netos. Não. Essa fé que está dentro do seu coração precisa ser passada aos seus filhos, aos seus netos e bisnetos. Não pode acontecer com a próxima geração. Eu converso com pastores, amigos de várias denominações, eu falo com eles, gente, nosso desespero hoje é ganhar crianças, adolescentes e jovens para Cristo. Nosso desespero, porque senão a igreja não tem futuro, irmãos, e nem presente, porque eles também são um presente da igreja. Hoje nós temos aqui o acampamento PEDES, os pré-adolescentes estão lá no acampamento, está uma festa gloriosa lá. Eles estão lá no acampamento. Por quê? Porque eles são muito preciosos, eles já são a igreja de hoje, mas são também a igreja do amanhã. Eu e você vamos passar, mas aqueles que vão ficar,
devem manter uma fé viva no Senhor Jesus, devem continuar fazendo discípulos de Cristo até que Ele volte, devem continuar expandindo o reino de Deus sobre a terra, devem continuar glorificando a Ele e falando que esse Deus que se revelou nas Escrituras Sagradas e que se revelou através do Seu Filho Jesus, é o Deus por excelência, é o único Deus verdadeiro, é o Criador dos céus e da terra, que esse Deus é que de fato transforma pecadores em santos, que esse Deus é que de fato apaga o passado das pessoas, que esse Deus é aquele que cura as dores emocionais de verdade no interior do coração e da alma de cada um de nós, que esse Deus é que nos liberta dos vícios e do pecado, que esse Deus é que nos dá um novo coração, porque Ele opera em nós um novo nascimento e nos dá uma nova índole, uma nova vontade, novos desejos, novos anseios, uma nova visão de vida, que esse Deus é que tem que ser louvado todos os dias. Nós precisamos passar isso para a próxima geração. Irmãos, é desesperador quando a gente olha. É desesperador. Eu não sei, talvez tenha algum funcionário aqui do governo, nas penitenciárias, mas eu conversava com alguém que trabalha na penitenciária aqui em Londrina. Ele estava dizendo assim que o pessoal, ele nem é membro da igreja, alguém que eu conheci essa semana, tem membros da igreja que trabalham na penitenciária também, mas ele estava falando que na penitenciária, eles estão movendo a galera que é das facções, e estão abrindo praticamente 80% do espaço hoje, é para pessoas que cometeram crimes sexuais, para abusadores. Ele estava falando, é incrível, você vê um senhor de 75 anos, 80 anos, às vezes de andador lá dentro da prisão, e o cara pegou 60 anos de cadeia, porque ele abusou de 2 netos. Ele falou, é incrível o número de pessoas que estão hoje condenadas por conta de abusos sexuais. Quando a gente olha para a nova geração, irmãos, essa geração está muito afligida pelo pecado de toda a sociedade. Quando eu era adolescente, eu já falei, perdão, quando eu era adolescente, querendo conhecer sexo, comprar revista pornográfica, eu não era de Jesus, só vim conhecer Jesus com 18 anos, o que a gente tinha que fazer para ter uma revista pornográfica? Eu tinha que arrumar um amigo, maior de 18 anos, dar um dinheiro para ele, às vezes ele queria ter uma comissão, ele tinha que ir na banca, comprar uma revista e entregar para a gente. Passar na surdina, parecia que estava tráfico de droga, cocaína. E aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que levar em casa. Eu tinha que achar um buraco no forro de casa para esconder, para usar aquela revista pornográfica. Hoje os adolescentes, crianças de 6, 7, 8 anos, têm um celular, que eles podem ver vídeos de sexo explícito, num celular, na sua casa. Que eles podem aprender como fazer uma bomba, que eles podem aprender coisas terríveis. As tentações que eu vivi na minha adolescência são muito diferentes das tentações que os adolescentes vivem hoje, gente. As facilidades para o pecado que tem hoje não eram as... Não, o pecado sempre existiu, tentação sempre existiu. Você sabe do que eu estou falando, mas é muito diferente o que a nova geração vive hoje. Se nós não orarmos pelas nossas crianças, adolescentes e jovens, se nós não vivermos uma fé viva dentro do nosso coração, que vai inspirá-los a também ter uma fé viva, se nós não transmitirmos a eles a grandeza de Deus, como é bom viver com Jesus, como é maravilhoso, e eu posso dizer, porque eu vivi minha adolescência no pecado, mas quando Jesus entrou na minha vida, foi a melhor vida que eu pude conhecer, como Ele me livrou de mim mesmo, dos vícios e pecados que eu tinha na minha adolescência, como Ele transformou a minha história, eu posso dizer isso a eles, você também pode. E se você não viveu a sua adolescência, a sua juventude com Jesus, mas você pode dizer o quanto você sente de não ter oferecido a Deus os melhores anos da sua vida, o quanto você sente de não ter conhecido Jesus antes. Você pode dizer o quanto você se importa com seus filhos e netos, para que conheçam o Deus verdadeiro. Quando Davi está afirmando aqui, irmãos, esse texto é um texto chave. Eu vou contar, eu vou falar. Porque uma geração tem que contar a grandiosidade dos teus feitos, anunciar os teus atos poderosos. Escute uma coisa, irmãos, é dever bíblico de cada geração de cristãos cuidar que a próxima geração ouça sobre os poderosos atos de Deus. Deus não vai mandar uma Bíblia para cada geração,
Jesus voltar aqui e morrer numa cruz a cada geração, não, isso é passado de geração a geração. É responsabilidade da igreja, é responsabilidade dos cristãos. A igreja somos eu e você. Eu e você. O propósito de Deus, a vontade de Deus é que a geração mais velha ensine a mais nova. É isso? Geração mais velha ensina a mais nova a temer a Deus, a ler, pensar, confiar e obedecer e se alegrar em Deus. É verdade que Deus se aproxima pessoalmente de cada nova geração de crentes, claro que Ele faz isso, pelo seu Espírito Santo, mas a verdade bíblica é que cada geração é responsável de transmitir a próxima ao Senhor. Então, Deus vem de forma verticalmente, Ele age com o seu Espírito, trono da graça de Deus, mas a verdade é transmitida de modo horizontal. A palavra de Deus é transmitida de modo horizontal, o temor do Senhor é transmitido de forma horizontal, em comunidade. É por isso que esse Salmo 145 é tão relevante para o tema dessa manhã, irmãos. E sabe o que é mais importante ainda aqui? É que ele não está falando só de transmitir exultação. Ele está falando de transmitir exultação para que as pessoas que vão receber essa exultação também se tornem exultadores ou exaltadores de Deus. Exultar significa sentir grande prazer, ter grande alegria, manifestar grande contentamento. Eu e você devemos viver uma fé com grande alegria, com tão grande contentamento, com tanto prazer na nossa alma de conhecermos a Deus e servirmos a Ele, que nós vamos transmitir não só o conhecimento doutrinário, nós vamos transmitir não só princípios e valores bíblicos, nós vamos transmitir também a alegria, o prazer que há de servir a Jesus e viver o seu reino sobre a terra. Nós vamos transmitir o calor da nossa alma e do nosso coração. Irmãos, quantas crianças que cresceram em lares cristãos, que aprenderam a Bíblia, foram na escola dominical, mas que não aprenderam o que é ter prazer em Deus, porque não viram isso na vida dos seus pais, viram religiosidade. Volta e meia eu atendo alguém que diz assim, eu cresci num lar cristão, meus pais eram muito rígidos, legalistas, eles só me ensinaram a letra, foram dias traumáticos, anos muito difíceis na minha vida, por isso eu tenho problemas hoje para entender Deus como Pai, entender o Deus da graça e de amor, e como é bom viver com Ele. Por quê? Porque ele cresceu num lar cristão, onde se ensinava o Salmo, ensinava a Bíblia, a doutrina da salvação, mas não tinha graça, a graça de Deus, a alegria de servir o Senhor, o amor, um ambiente leve, porque a graça torna tudo leve. A graça faz com que tudo tenha sentido e propósito, há prazer. É muito diferente a graça da rigidez, do lugar onde se julga, onde se condena todas as coisas. O que nós devemos ensinar não é só a palavra, é a grandiosidade de Deus e o prazer que temos nele. Por isso Davi está falando de exultação, de exaltação, de grande contentamento, de louvor. A gente curte Deus, a gente curte sim, para usar uma expressão mais atual. A gente tem profunda alegria em Deus, a gente tem prazer em Deus. Aliás, nós fomos criados para o louvor da sua glória, e nós vamos estar muito mais satisfeitos, e vivendo a vida com muito mais gratidão e realização, quanto mais estivermos satisfeitos em Deus. Ensinar nossos filhos a se alegrar nele. Deus é soberano, claro que Ele é. Ele pode fazer com que uma criança num lar disfuncional conheça Deus. Ele pode fazer com que uma criança que foi abusada na sua infância conheça Deus, claro, conheça Ele, tenha alegria nele, claro. Deus pode fazer com que uma criança que cresce numa igreja sem vida, que cresce numa igreja fria, que cresce numa igreja onde não há senso de comunidade, de prazer uns com os outros, pode fazer que uma criança que cresça nessa igreja seja de Jesus e tenha prazer na alma? Claro que pode. Mas o que Deus diz na sua palavra é que nós, pais, devemos viver a fé de tal forma que os nossos filhos vão imitar a nossa fé, a alegria que temos em Deus, o prazer que temos em Deus, vão também honrar a Deus como nós fazemos. Segunda coisa, que nós como igreja, como comunidade da fé, devemos ser uma igreja tão viva, tão cheia do temor de Deus, com tanto prazer em louvá-lo e adorá-lo, tanto prazer em servi-lo, em nos importar com a salvação daqueles que ainda não o conhecem, que as crianças que estão crescendo nessa igreja vão viver com o mesmo ânimo de fé, com o mesmo fogo nos seus corações, com o mesmo desejo de viver em missão e glorificar a Deus com tudo que tem e são. Amém, aleluia. Um irmão concordou comigo, glória a Deus. Pelo menos um. Irmãos, é muito sério isso aqui. É muito sério isso aqui.
O que a gente quer da próxima geração, irmãos, não é cabeças cheias de fatos corretos sobre as obras de Deus. A gente quer que elas tenham o fogo de Deus ardendo nos seus corações. A gente quer ver crianças, adolescentes e jovens que estão dispostos a vender tudo para abraçar Jesus. Porque é isso que fez aquele comerciante de grandes pérolas, quando encontrou a grande pérola de grande valor. Ele vendeu tudo o que tinha para abraçar Jesus. É isso que fez o cara que encontrou o tesouro escondido no terreno, que vendeu tudo o que tinha para abraçar aquele tesouro escondido. O que Jesus está se referindo é ao seu reino, à sua própria pessoa, à sua salvação. Da gente ver adolescentes e jovens que estão dispostos a abrir mão da facilidade do mundo, dos valores da cultura, de ir na contramão da sociedade, por causa de Cristo. É isso que nós devemos trabalhar, irmãos, e sermos incansáveis. Viver. Por isso você entende como é importante a sua fé dentro da sua casa. Você entende como é importante a sua fé aqui dentro como comunidade, no GC, aqui na grande celebração no domingo. Você entende quando você falta, que você faz falta. Você entende que quando você tem um compromisso meia boca, que você está sendo um empecilho no reino de Deus para que a próxima geração conheça Jesus de verdade. Você entende que quando você brinca de ser igreja, você vai levar também adolescentes e jovens a questionarem o valor da igreja. Você entende que quando você não tem uma aliança e um pacto com Deus, de louvá-lo todos os dias, independente das circunstâncias, que você vai ensinar a crianças, adolescentes e jovens que a fé é frágil e que ela não se sustenta nas provas da vida. Você entende isso? Você entende o valor de podermos viver na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, de vivermos no temor da sua palavra, na dependência dEle, e de podermos humildemente louvá-lo todos os dias, ainda que fracos e frágeis que somos, mas o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, a sua graça nos basta, e nós podemos viver uma fé que vai inspirar a próxima geração a também comentar dos grandes feitos de Deus, a também celebrar a grandeza de Deus, e a viver melhor, com certeza. A viver melhor, com certeza. A gente tem que lembrar assim, irmãos, que o problema do ser humano tem a ver com admiração. As pessoas não são consumistas e gastam demais, simplesmente porque elas têm dinheiro ou porque as coisas, os bens materiais são atrativos. É porque falta admiração a Deus. Falta esse senso de deslumbramento diante de Deus, de contentamento diante de Deus. Você sabe que o consumismo, ele provém da infelicidade. O consumismo provém da infelicidade humana. Nós consumimos coisas que não precisamos porque somos infelizes. Consumimos coisas que não precisamos porque não admiramos aquele a quem devemos admirar. Porque não temos contentamento naquele que temos que nos contentar. A infelicidade é consumista. E aí você não consome só bens materiais, você consome sexo, você consome entretenimento, você consome o que a sociedade oferece. Por quê? Porque a infelicidade é consumista. O que Davi quer nos ensinar aqui é que a gente está tão realizado em Deus, a gente vai louvar a Deus em todo o tempo, quando a gente tem e quando a gente não tem, porque a razão da nossa alegria é o próprio Deus. Que a gente vai se contentar em Deus, quando as coisas estão acontecendo e quando elas não estão acontecendo, porque não são as coisas que nos trazem alegria, é o próprio Deus. Não são as circunstâncias que determinam a nossa alegria, o nosso contentamento, é o próprio Deus. É exatamente o que Paulo afirmou em Filipenses 4. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, por isso ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Porque Deus se tornou a sua fonte de contentamento, de prazer, de alegria. E é isso que Deus nos chama a viver, irmãos. Talvez a pergunta que surge aqui para a gente terminar com esse salmo. Irmãos, eu queria ler com você o final do salmo, verso 17 a 20. E se você estava aqui domingo passado, eu meditei no Salmo 33, onde o Salmo 33, Davi diz que o Senhor é fiel, é justo e bom. Fiel, justo e bom. Olha como Davi termina esse salmo, ele termina dizendo assim, o Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. Por isso eu vou louvá-lo todos os dias. O Senhor está perto de todos os que o invocam, com sinceridade.
realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Davi fala da justiça de Deus. É por isso que ele também fala da condenação dos ímpios. Porque a justiça de Deus é a expressão do seu amor. Deus não amaria de fato o ser humano que criou se ele não fosse justo. Sabe qual é um problema do ateísmo, irmãos? Uma das grandes tragédias do ateísmo é que no ateísmo não existe esperança. No ateísmo não existe esperança de justiça. Porque no ateísmo morreu, acabou. E você e eu sabemos que a maioria das pessoas que vivem sobre essa terra vão morrer sem ter visto a justiça. Você sabe que a maioria das pessoas que vivem nesse mundo vão morrer debaixo de injustiça, sem verem a justiça se concretizando nesse mundo. Então o Deus que é bom e fiel é o Deus que vai aplicar a justiça, porque Ele é o justo juiz. E a ressurreição de Cristo faz dele o justo juiz. É por isso que Ele virá da sua glória para julgar os vivos e os mortos. Uma das grandes tragédias, entre outras, do pensamento ateu, é que no ateísmo não existe esperança. Não existe esperança porque morreu, acabou. Não existe justiça porque morreu, acabou. E nesse mundo a maioria de nós não verá justiça. No cristianismo nós temos esperança. Primeiro porque a morte não é o fim, porque ela foi tragada pela vitória de Cristo. Aleluia! Segundo, porque nós temos a esperança de que ainda que vivamos debaixo de injustiça nesse mundo, a justiça prevalecerá. A justiça prevalecerá, porque Deus é o justo juiz. Olha o que Davi diz aqui, como que a gente vai viver? Com uma postura de vida, definida quanto ao futuro, com base na palavra de Deus e no seu reino, como que a gente vai poder viver, transmitindo uma fé viva à próxima geração? Ele fala de 3 coisas aqui. O Senhor está perto de todos os que o invocam. Perto aqui não é questão geográfica, é de proximidade, de intimidade. Jesus é o Deus conosco, Deus Emanuel. O reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando Jesus diz o reino de Deus está próximo, não é geograficamente, é que Ele está aqui agora, disponível para todo mundo. Então como que a gente vive isso? Coloca para mim, então a gente invoca a Deus. Invocar a Deus. Invocar significa que a gente implora, que a gente depende dEle, que a gente clama por socorro, que a gente pede, que a gente roga mesmo, que a gente suplica. Por quê? Porque a gente confia em Deus e a gente depende de Deus. E não há vergonha nenhuma depender de Deus, o nosso Criador. Fomos criados por Ele e para Ele. Segunda coisa que Davi fala aqui, ele fala que ele realiza o desejo daqueles que o temem, temendo a Deus, respeito, reverência, admiração, maravilhamento de Deus. E terceiro, ele fala, o Senhor cuida de todos os que o amam. Amar a Deus. Como é que a gente vai viver o que Davi fala nesse salmo? Invocando a Deus, temendo a Deus, amando a Deus. E isso é possível por causa do que Cristo fez na cruz. E porque se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Então isso se torna possível. É possível viver o que Davi afirma nesse salmo. Quando ele diz aqui, no verso 21, coloca o último texto para mim. E ele termina com o verso 21. Eu juntei os primeiros versículos e o último versículo do salmo. Ele diz assim: eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor, digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Com meus lábios louvarei ao Senhor. Último verso do salmo. Olha o que ele afirma no último verso do salmo, mesmo que ele afirma no começo: com os meus lábios louvarei ao Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome, para todos sempre. Amém. Fecha os seus olhos. Senhor, obrigado pela tua presença e pela tua palavra gloriosa, Senhor. O Senhor sabe como cada um de nós chegou aqui nessa manhã. O Senhor sabe como cada um de nós tem vivido os nossos dias, Senhor. E o Senhor tem tanto amor e graça disponíveis a nós aqui, que o Senhor pode nos atrair para Ti mesmo. O Senhor pode nos envolver com os Teus braços. O Senhor pode nos abraçar aqui. E o Senhor pode acalentar aquele que está com dor dentro da alma. O Senhor pode trazer conforto e consolo ao seu coração. Sim, o Senhor pode. O Senhor pode, Senhor, agora. Senhor, trazer razões de louvor e adoração
a esse coração aflito. E o Senhor pode fazer de cada um de nós aqui adoradores, que te adoram em espírito e verdade, por causa de ti mesmo, Jesus, do teu sacrifício na cruz, da tua ressurreição, porque tu és Deus. Senhor, move a tua igreja, move cada um de nós aqui, move os pais e os filhos, Senhor, move, Senhor, os avós. Senhor, move toda a igreja para gerarem filhos espirituais nessa geração corrompida e perversa. Move a tua igreja dentro do teu propósito, e ajuda-nos, Senhor, a cada dia, a viver aquilo que Davi viveu. Ele era imperfeito, ele era tão pecador quanto a gente, mas ele tinha um coração quebrantado e contrito, e ele tinha um coração de adorador. É por isso que ele é chamado um homem segundo o teu coração. Faz de nós aqui homens e mulheres segundo o teu coração. Levanta uma geração de jovens, adolescentes e crianças segundo o teu coração, Senhor. Levanta a tua igreja a viver tudo que o Senhor tem, com base em tudo que o Senhor é, em nome de Jesus.